Introdução a equações diferenciais ordinárias. Equações lineares de primeira ordem. Olá a todos, vamos dar início à nossa aula e nessa aula nós vamos trabalhar com as equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então nós já podemos pensar que nesse conjunto de equações que nós podemos resolver, eu posso ter equações onde rapidamente eu vou resolvê-las por variáveis separáveis, onde eu posso identificar que elas são homogêneas, onde eu posso identificar que elas são exatas, ou então que eu precise aplicar um fator integrante para justamente transformar ela em uma equação exata e conseguir resolver esse tipo de equação. Essas são algumas das técnicas que nós podemos aplicar para equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, observem que eu classifico exatamente a equação para que eu possa pensar nos métodos de solução. Então, o objetivo da nossa aula é justamente analisar equações lineares de primeira ordem, então sempre analisar e classificar aquele tipo de equação que nós vamos resolver e, na sequência, resolver EDOs lineares de primeira ordem por meio do fator integrante. Então, nós vamos considerar aqui que nós vamos estar, talvez, no pior caso possível para esse tipo de equação, onde eu já descartei resolver rapidamente pelos métodos que eu citei agora anteriormente e que eu preciso, então, aplicar o fator integrante para conseguir proceder ali com o cálculo e encontrar a solução dessa nossa EDO. Então, é esse o caminho que nós vamos seguir. Então, aqui nós vamos primeiro caracterizar a nossa equação. Então, a forma geral para uma equação diferencial linear de ordem n, ela é dada de acordo então com essa equação que vocês acompanham aqui comigo na tela, ou seja, eu tenho ali pequenas funções que podem ser funções de x, então nós chamamos elas de an de x, an-1 de x, a1 de x, a0 de x, e depois do sinal de igual eu tenho uma função g de x também, então são todas funções de uma variável, e tenho as derivadas também para as funções, para essa função f em relação a x ou y em relação a x, mas observem que essa expressão que nós temos na tela é uma expressão de ordem n, porque a minha maior derivada é uma derivada de ordem n. Então esse aqui seria o formato geral para uma equação linear, uma equação ordinária e linear. E nós vamos resolver especificamente as equações que são de primeira ordem, então nós já vamos falar delas também, então como que eu restringo esse tipo de equação. Aqui o que define para nós essa linearidade é justamente essa verificação desses coeficientes que são os termos que acompanham essas derivadas. Então são esses ANs de x. Então como eu falei, o AN de x, o AN-1, até aquele A0 de x. Então são eles que eu preciso olhar para verificar se a minha equação ela é linear ou não linear. E para ela ser linear, então eu tenho que ter apenas funções de x nesses termos. Claro que esse é o modelo para uma função ordinária, ou seja, eu tenho ali uma função f de x, ou que nós chamamos de y, né? Então, y é igual a f de x, e esse y vai ter, então, todas as suas derivadas ali sendo derivadas de x, podendo ser derivada de primeira ordem, segunda ou derivada de enésima ordem. Então, são esses coeficientes, esses termos an, an-1, A1, A0, então todos os termos ali da nossa equação que definem se ela é linear ou se ela não é linear. E aqui nós temos então o que seria uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Percebam que a classificação dela é bem grande, eu vou olhando vários detalhes para conseguir fazer essa classificação. Então eu tenho ela exatamente com esse formato que nós vimos, só que eu tenho ela apenas com a primeira derivada, ou seja, o meu n é igual a 1. E quando eu tenho, então, aquela equação e eu restringo o valor do n, eu fico apenas com uma parte da equação. Percebam que é só aquele final, onde eu tenho a1 de x e a0 de x. São esses os coeficientes aqui da minha equação. Eles são lineares, então eu tenho uma EDO de primeira ordem linear. É essa equação que nós vamos trabalhar durante a nossa aula.
Se ela está escrita com esse formato, eu posso reescrever, eu posso usar outras notações, e essas outras notações elas são usadas justamente para facilitar a resolução, para nós podermos trabalhar ali com os métodos de solução para esse tipo de equação. Então, o que nós fazemos aqui? Nós vamos dividir todos esses termos, percebam ali que eu estou fazendo uma divisão desses meus termos, e estou ali dividindo toda a minha expressão. O primeiro termo ali da minha primeira equação, que era dy dx, ele estava sendo multiplicado por a1 de x, esse a1 agora vai passar dividindo a minha equação inteira. E quando eu faço isso, no primeiro termo ele desaparece, porque a1 de x dividido por a1 de x é igual a 1, e nos demais termos eu teria ali um a0 de x dividido por um a1 de x, eu teria um g de x dividido por a1 de x, só que eu reescrevo essas funções de x chamando elas de outros nomes. Então aquela a0 de x dividido por a1 de x eu vou chamar de p de x. E do outro lado do meu sinal de igual, onde eu tenho g de x, que estaria dividido por a1 de x, eu vou chamar de q de x. E é com esse último formato de equação que nós vamos trabalhar. É para ele que eu vou olhar e é com ele que eu vou trabalhar, porque eu vou usar esse p de x, essas duas funções, né, p de x e q de x, justamente no nosso processo para calcular o fator integrante. Eu vou usar esses coeficientes. Então, é com esse formato que nós vamos trabalhar agora na sequência. Então, aqui eu tenho, novamente, eu trago essa estrutura e eu quero pensar em soluções para essa minha equação. Então, eu tenho aquela equação dy dx mais p de x igual, né, vezes alguma coisa, mais ou igual ao q de x. E eu quero verificar, eu posso verificar em primeiro lugar se ela é uma equação exata. Em geral, eu não vou ter equações exatas, então eu tenho casos bem específicos para ter essas equações homogêneas, exatas, ou que podem ser resolvidas por variáveis separáveis, mas em geral os nossos modelos físicos, eles exigem um pouco mais dessas equações. Então é incomum que eu tenha equações muito simples, elas costumam ser bem carregadas ali com relação a notações e com as suas funções. Então, eu vou pensar numa forma que eu possa escrever essa equação e que eu possa olhar para a minha expressão e tentar transformá-la em uma equação exata. Então, a primeira equação que nós vemos aqui na tela é justamente esse trabalho de manipulação. Então, eu pego a equação da tela anterior, eu reescrevo ela separando dx e dy, assim como nós fazemos para as variáveis separáveis, para as homogêneas, para as exatas e praticamente em todos os processos de resolução, onde eu tento separar o que é a minha parcela em relação a dx e o que é a minha parcela em relação a dy. E quando eu faço isso, e aqui, como eu falei, eu percebo, poderia usar as derivadas parciais de m e de n em relação a y e a x, respectivamente, para verificar se eu tenho ali uma EDO exata, eu percebo que eu não tenho, então eu aplico o fator integrante. Então, a nossa última equação aqui da tela é justamente essa aplicação do fator integrante. Percebam que eu ainda não calculei quem é o fator integrante, mas ele já aparece ali como μ de x. Então essa é a notação que nós usamos classicamente para o fator integrante. Vocês podem encontrar em outras obras com outras letras, mas aqui é a notação que nós estamos usando. Então, μ de x é o nosso fator integrante, é o que nós vamos precisar usar para que essa equação seja uma equação exata e para que eu consiga resolver pelos métodos que nós conhecemos. Então, a nossa última equação ela já foi transformada em uma equação exata, falta resolver, falta encontrar a solução para essa equação. Então, aqui nós temos justamente esse trabalho para encontrar essa solução. Então, essa equação diferencial linear de primeira ordem, que nós escrevemos como y' mais p de x vezes y mais q de x, observem que y' também pode ser escrito com a notação de Leibniz, dy dx, ela admite um fator integrante, μ de x, e esse μ de x é um fator integrante que nós conhecemos, que pode ser escrito como a exponencial elevado a uma integral
de P de x dx. E esse P de x é justamente aquela função de x que nós sabemos que ao integrar, ao resolver esse fator integrante, ela vai permitir que essa equação, que eu transforme essa equação em uma equação exata. E esse P de x é exatamente o P de x, que é o meu coeficiente. Então eu organizo a minha equação linear com esse formato, porque, como eu falei, eu vou usar essas funções, tanto a P de x como a Q de x. Então, a Q de x, ela vai aparecer aonde? Justamente aqui na minha solução. Então, a minha última equação dessa tela, y igual, já é a solução dessa minha EDO linear de primeira ordem. Então, essa solução vai poder ser escrita como essa exponencial elevado a menos esse fator integrante e tudo isso vezes uma outra integral de Q de x vezes essa exponencial elevado a essa integral, ou seja, ao fator integrante novamente dx mais uma constante. Então eu consigo encontrar essa família de soluções para essa EDO linear de primeira ordem. Então todo esse processo, então essa solução que nós temos aqui, vem, claro, de todo aquele trabalho algébrico que nós podemos realizar quando nós encontramos a nossa equação exata. Então, eu não tinha uma equação exata, eu encontro o fator integrante, eu aplico esse fator integrante, ou seja, eu multiplico a minha equação por esse fator integrante, e quando eu faço esse trabalho algébrico onde eu integro, eu derivo e eu encontro a solução, eu vou encontrar uma expressão, eu consigo encontrar para as EDOs de primeira ordem uma expressão geral que pode ser usada sempre para calcular esse tipo de solução para esse tipo de equação, certo? Então, eu tenho aqui duas formas de resolver esse tipo de problema. Ou nós fazemos pelo processo que nós conhecemos das equações diferenciais lineares exatas, ou eu posso usar direto essa expressão que nós acabamos de apresentar e, de forma direta e ágil, já encontrar a solução para essa nossa mesma EDO. Então, são os dois formatos. Se eu não lembro de um, eu consigo usar o outro. Então, aqui o que é importante nós ressaltarmos nesse processo de solução? Primeira coisa, eu preciso calcular o fator integrante. Então, aqui essa estrutura eu acho ela de extrema importância e eu sugiro que vocês anotem ali num canto do material de vocês. Então, primeira etapa, sempre calcular esse fator integrante. A segunda etapa, multiplicar a equação por esse fator integrante, ou seja, eu justamente faço o ajuste dessa minha equação através dessa multiplicação. E, por fim, eu integro e eu vou resolver, né? Então, vou integrar para achar essa minha solução. Então, vou resolver todas aquelas integrais, inclusive as integrais dos fatores integrantes, que aparecem ali na minha expressão, com sinal positivo, com sinal negativo, para conseguir resolver aquela nossa expressão e, com isso, encontrar a solução daquela equação diferencial linear de primeira ordem. Então, equação ordinária de primeira ordem. E na sequência, então, nós temos um desafio. Né? Então, com todo esse processo construído, o que eu quero agora? Eu quero encontrar a solução para essa EDO que nós temos aqui na tela. Então, a nossa EDO é x vezes dy dx menos 4y igual a x elevado a sexta vezes z elevado a x. Ou seja, eu tenho uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Eu vou analisar se ela é linear ou se ela não é linear, mas aqui a gente já percebe pelas funções que são os coeficientes que ela é uma função linear. Vou precisar, provavelmente, fazer alguns ajustes para encontrar quem é o P de x, quem é o Q de x, aquelas duas funções de x, que são encontradas justamente pegando esse coeficiente que está multiplicando a minha derivada e dividindo todos os coeficientes da minha expressão, e posso aplicar diretamente a minha equação que permite encontrar a solução para essa equação diferencial. Então, vamos resolver esse desafio e vamos encontrar a solução para esse problema. Então, observem aqui na nossa equação diferencial
que aqui nós já mexemos nela, já alteramos ali algebricamente, fizemos algumas manipulações para que ela esteja exatamente da forma que nós conseguimos extrair quem vai ser o nosso P de x, quem vai ser o Q de x, que são aquelas estruturas que vão permitir que eu calcule o fator integrante com mais agilidade e que eu possa transformar então essa equação diferencial linear em uma equação exata. É esse o trabalho que nós estamos fazendo aqui para essa equação. Então aqui nesse caso, nós já reescrevemos a nossa equação para que eu tenha exatamente aqui uma função de x e aqui outra função de x, sendo que essas funções eu posso chamar então de p de x, então a minha p de x é menos 4 sobre x, e a minha função q de x, que é igual a x à quinta e elevado a x. Então, eu faço essa manipulação para ter ali na minha forma, para a equação linear, de forma que eu consiga extrair essas funções. Por quê? Porque eu sei que eu vou poder escrever essa solução para a minha equação através dessa equação que nós temos aqui na frente. Então, como a integral de q de x vezes esses fatores integrantes que nós vamos calculando. Então, o nosso fator integrante aqui vai ser justamente um fator integrante pensando numa função que foi escrita para a variável x. E lembrando aqui nessa etapa que eu poderia ter feito todo esse trabalho pensando em um fator integrante para uma função escrita na variável y também. Mas, em geral, é mais comum nós encontrarmos ela resolvida com esse formato. Então, essa parcela e tudo isso vezes o nosso fator integrante, lembrando que eu vou estar trabalhando aqui com o sinal negativo, então primeiro positivo e depois negativo. E eu preciso resolver essas integrais, né? Então são todas integrais que nós sabemos resolver. Então, por exemplo, essas integrais que são os nossos expoentes, eu não preciso resolvê-las aqui no meio da equação e, de certa forma, deixar aqui a nossa expressão suja, vamos dizer assim, muito carregada. Eu posso reservar um canto da minha folha, do meu papel, calcular esses valores. Então, é isso que nós vamos fazer aqui nessa última equação dessa tela. Então, eu vou calcular quem é a integral de p de x dx. O p de x, nós acabamos de ver que ele vale menos 4 sobre x. Esse 4 é uma constante, ele pode ir para fora da minha integral. Então, basicamente, eu vou ter que calcular, posso jogar o sinal de menos também para fora, a integral de 1 sobre x dx. E isso eu sei que é ln de x, e eu parto então desse princípio, dessa solução que eu vou encontrar e substituo lá na minha expressão geral para a solução da nossa EDO. Então eu posso ir deixando esses rascunhos ali de forma separada no canto da minha folha, do meu material, onde eu estiver resolvendo a nossa equação. Então aqui esse rascunho, um desses rascunhos, seria justamente o cálculo dessas integrais que vão ser usadas lá no nosso fator integrante. Então, o cálculo dessa integral, como eu falei, vai ser igual a ln de x elevado a menos 4, porque como nós vimos ali na tela anterior, esse 4 é uma constante, ele pode ir para fora ali do meu integrando. A integral de 1 sobre x é ln de x, e eu faço então todo esse arranjo algébrico e consigo encontrar o valor dessa integral. Esse resultado que nós encontramos, ele é o expoente daquela função exponencial, então eu reescrevo ele aqui, então eu tenho e elevado a esse resultado, e eu posso simplificar esse fator integrante aqui, nesse caso, para essa equação. Então, uma propriedade logarítmica, que é a propriedade que nós usamos aqui nessa etapa, é aquela propriedade que diz que quando eu tenho, por exemplo, uma base elevado a um log na mesma base, então, por exemplo, um log de x na base 2, isso aqui é igual a x, porque eu posso fazer simplificações nessas bases. E ln de x é um logaritmo na base e. Então, eu estou aplicando uma propriedade dos logaritmos. E aqui nesse caso, então eu tenho um e elevado a esse logaritmo na base e. E se eu tenho
essa propriedade aqui, como nós acabamos de ver, nós podemos fazer essa simplificação e isso vai resultar para mim apenas esse x. Então, é essa propriedade que nós aplicamos aqui na nossa segunda linha de cálculo para encontrar esse x elevado a menos 4. E a mesma coisa, nós vimos ali que nós temos ali uma outra integral, onde a única diferença dela é que eu tenho menos o resultado dessa integral de p de x e, obviamente, meu resultado final, a diferença entre esses dois resultados ali que nós vamos ter é que um vai ter o expoente positivo e o outro vai ter o expoente negativo. Então, com todos esses resultados, como eu falei, esse aqui seria o nosso rascunho, seria um cantinho do nosso papel onde nós estamos resolvendo essas integrais, mas com eles resolvidos, eu posso voltar lá naquela expressão geral que permite que eu calcule a solução dessa EDO linear aplicando o fator integrante, ou seja, eu transformei ela em uma equação exata. Quando eu aplico todos esses resultados, eu vou encontrar como solução final para o meu problema aqui a nossa solução x vezes e elevado a x menos e elevado a x mais uma constante, tudo isso vezes x à quarta. Então, já fiz todos esses cálculos das integrais, que talvez fossem a parte mais complexa, vamos dizer assim, da nossa solução, já que eu conheço uma expressão geral e nós chamamos ela aqui novamente. Observem que nós trouxemos ela para poder lembrar de qual era essa estrutura. Então, já que eu conheço essa expressão que permite calcular a solução, eu posso aplicar diretamente todos esses resultados, ajusto algebricamente. Então, esse ajuste são essas simplificações, todos os valores que nós podemos, organizar, juntar x com x, juntar função exponencial com função exponencial. Se eu tiver bases iguais, eu repito a base, somos expoentes. Se for uma multiplicação, se for uma divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, faço toda essa manipulação algébrica para ter ali a solução o mais simplificado possível. Então, como nós vimos, nós aplicamos exatamente toda aquela nossa linha de raciocínio para essa equação diferencial que nós tínhamos no desafio e conseguimos encontrar a solução para aquela equação diferencial. Eu posso analisar o gráfico, eu posso verificar ali na sequência várias situações, inclusive conhecer algumas condições iniciais, condições de contorno que permitam encontrar aquela constante, mas o que nós chegamos ali como solução foi a família de soluções possíveis para aquela EDO que nós precisávamos analisar. Então, o que nós aprendemos durante essa aula? Aprendemos a analisar equações lineares de primeira ordem, então, justamente, pegar toda aquela estrutura geral e verificar se a nossa equação ela é uma equação ordinária, se ela é linear e, principalmente, se ela é uma equação de primeira ordem, se ela tem apenas uma derivada de primeira ordem aparecendo ali na nossa equação. E, na sequência, nós resolvemos essa EDO linear de primeira ordem, essas EDOs, de primeira ordem, por meio do fator integrante. Então, nós pensamos aqui na resolução na técnica que seria a mais complexa, vamos colocar assim, pensando que todas as outras opções já teriam sido descartadas, então nossa equação não era homogênea, não era exata, e nós precisamos aplicar um fator integrante justamente para transformá-la deixá-la com essas características e conseguir então resolver e encontrar aquela solução. Muito obrigado a todos e bons estudos!